Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como criar um formulário dinâmico com PHP. Bom, a gente vai criar primeiro aqui ó, a nossa pasta public, que é o nosso documento root, e uma pasta src, que é onde vai ficar nossas classes. Vou criar um arquivo aqui fora, autoload.php. Vou pegar aqui um autoload que eu já tenho pronto, que eu sempre utilizo. Mas não tem segredo, ele basicamente só diz para o PHP que as nossas classes vão estar dentro do diretório src, para ele procurar nesse diretório. Lembrando que eu estou utilizando o Windows 10. Se alguém que utiliza Linux, talvez não, pode só ser que não funcione esse autoload, mas eu vou deixar um link aí abaixo de outro autoload que funciona no Linux. Aqui dentro do src eu vou criar uma pasta som. Dentro da pasta som eu vou criar uma pasta form. Dentro da pasta form eu vou criar uma pasta contracts, que é onde vai ficar os nossos contratos, as nossas interfaces. Vou criar logo aqui a nossa interface form interface. O namespace vai ser som barra form barra contracts. Vai ser tipo interface. Um método obrigatório que os nossos formulários que implementarem essa interface vão ter que implementar vai ser o render, que vai renderizar o nosso formulário, o set method e set action. Opa, acho que só isso. Ah não, add element também. A gente vai adicionar o nosso elemento para no nosso formulário. Set method, eu tenho que passar um method aqui. E a action a mesma coisa. Pronto, basicamente isso o nosso contrato. Aqui dentro do form eu vou criar o nosso formulário, a nossa classe do formulário. Namespace som barra form. Essa nossa classe vai usar o nosso contrato que a gente acabou de criar, que é form interface. A ideia já ficou com um sublinhado aqui vermelho porque obrigatoriamente a gente vai precisar implementar aqueles métodos. É só clicar aqui, add methods, ele já adiciona os métodos para mim. Eu vou precisar criar os meus atributos method, action e elements. Set method, vou dizer que this method é igual a method. Vou colocar um return this aqui para a gente poder usar a interface fluente. O action vai ser this action, return this. O render depois a gente vai implementar ele. Elements, a gente vai adicionar um novo elemento no nosso array de elementos. Vamos dizer que elements é igual a elemento. Pronto, nosso formulário praticamente está criado. Agora vamos criar os elementos. Vamos começar pelo nosso contrato. Eu vou criar uma interface input interface, tipo interface.
que nossos inputs vão precisar ter? Vão precisar ter o ID, name, que mais? Value, que mais? Class, vamos precisar ter um placeholder, pode ser. Que mais tem no input? Required. Eu acho que é só isso. Enquanto tá bom. Agora eu vou copiar isso aqui, duplicar e mudar tudo isso aqui para get. Se você está utilizando o PHP Storm, você pode pressionar o Alt e selecionar tudo que você vai modificar. Eu mudo tudo para get, que eu seleciono o Alt. Eu vou precisar de um método também chamado render, que nesse método render do formulário, a cada input a gente vai chamar o método render desse input, porque pode ter, por exemplo, um input text, a renderização dele pode ser diferente do que um input submit, por exemplo. Então cada input vão implementar a sua renderização. Agora eu vou criar aqui uma nova pasta com o nome elements. Dentro do elements eu vou criar o nosso elemento input text. Aí eu preciso retornar o tipo também do input. Para que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho que ter get type. Em vez de required, get required, eu vou colocar is required. Pronto, nosso input text ele vai implementar o nosso contrato. Vai ser implements. Como é o nome? Input interface. Obrigatoriamente a gente vai ter que implementar todos esses métodos, mas antes eu vou adicionar os nossos atributos. Class, o que mais? Placeholder required. Acho que é só isso. Tem type. Criar logo um método construtor aqui. Ele vai receber o nome do input. Já vai setar aqui o name. This name igual a name. E o ID também vai ter o mesmo nome. E o tipo desse formulário é text. Vai dizer que diz ID é igual a ID. Vou colocar um return diz também, para a gente usar a interface fluente.
E a mesma coisa para todos os outros. Copiar aqui. Name. Opa. Opa, não é isso não. É required. Não, aqui já é get. Get eu só vou retornar o dis id name value class shareholder não required. E agora aqui no render a gente vai renderizar o nosso input. Como o nosso input é do tipo text, a gente pode usar colocar um em cada linha. Deixa eu pegar aqui. Que vai ser this get type um tipo, o id vai ser get id, name get name, esse id é com i maiúsculo. Opa, eu tô colocando input aqui de novo. Que depois do name a gente tem o que? Class value o que mais? De value a gente tem o placeholder. Eu acho que é só isso, placeholder. E agora tem o required. Antes do required eu vou fechar logo a tag no input. E aqui eu vou verificar se this is required. Se isso for verdadeiro, então ele vai adicionar required igual required. Pronto, acho que é só isso. O render. Eu vou aqui no construtor, eu vou setar esse required para false. O valor padrão dele vai ser false.
Bom, agora a gente vai vir no nosso formulário e vamos renderizar o nosso formulário. Primeiramente a gente vai abrir a tag form, que vai ter um method. E o action. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no input. Aqui eu vou criar um construtor. E vou setar aqui o método como post padrão. É só um método por enquanto, action. Aqui eu vou pegar o this get method. E aqui o this get action. Eu não tenho os métodos getters do form. Esqueci de colocar no contrato. Foi. Então vamos criar. Get method. Get action. Então agora aqui no nosso form. Criar public. Get method. Tá. E aqui get action. Pronto. Agora a gente abriu a tag do nosso form. Agora a gente vai renderizar todos os elementos. Para isso eu vou criar um for each que vai percorrer todos os meus elementos. E para cada elemento eu vou renderizar o elemento. Depois disso eu vou fechar a tag do meu form. Barra form. Pronto, só isso. Vamos ver se está funcionando agora. Eu vou aqui no meu public. Vou criar um arquivo index.php. Vou incluir o meu autoload. Vou usar os meus namespace som barra form. Tá user aqui. Vou dizer que form é igual a new form. Vou usar também como é o nome do elemento input text. Vou usar também som barra form barra elementos barra input text. Então criei meu form. Vou criar um campo para um nome, campo name, que vai ser um input text, e aqui eu vou passar o nome. Agora eu venho no meu formulário e adiciono o elemento input name. Agora eu renderizo meu formulário. Vamos ver se isso vai dar certo. Acho que eu já tenho ele aqui. Não tenho.
Propriedade getMethod não existe. Vamos ver então. getMethod getMethod. Ué. Linha 42. Deixa eu ver aqui qual linha é essa. 42, é aqui mesmo. Método igual diz. Ué, que ele não tá achando esse get method. Ah, eu esqueci dos parênteses. Por isso que ele não tá achando. Agora foi. Pronto. Agora o nosso formulário, se você der Ctrl U aqui no Chrome, você vai ver que ele renderizou nessa tag, no formulário tipo post. O nosso input text tá aqui, o ID, o name dele foi setado, os outros valores não foram setados. E fechou a tag nosso form. A gente pode até pular uma linha aqui no elemento que eu tenho input text. Na hora de renderizar o elemento para ficar certinho ali pra gente visualizar melhor. Cadê renderizar aqui? Colocar um barra T aqui tabulação para ele ficar certinho. E aqui eu colocar um barra N. Aqui colocar. E aqui no formulário, depois de abrir eu coloco um barra N para pular uma linha. Vamos ver agora. Pronto, ele pulou a linha aqui, depois de abrir a tag formulário. E aqui deu uma tabulação. Legal, agora a gente tem o nosso formulário dinâmico. Se a gente quiser colocar um placeholder aqui, a gente vem aqui no index, no nosso elemento input name, e diz que input name set placeholder, insira o seu nome. Insira o seu nome. O placeholder. Aqui, se a gente quiser setar agora um value, a gente pode usar até assim, a interface fluente set value Newton. Ele já vem com o valor setado. Então nosso campo input está funcionando. Agora vamos criar um outro tipo de elemento. Vou criar um elemento agora do tipo botão, e tipo input submit. Vou duplicar aqui essa classe, vou dar o nome para submit. Na verdade eu não preciso desses, como é que diz, desses campos aqui como obrigatório no meu contrato, porque, por exemplo, o submit possa ser que ele não tenha todos esses campos. O único que é obrigatório é o type, o render, que ele precisa renderizar. Eu vou tirar isso aqui tudo da interface. O velo eu acho que tem. Não, eu vou tirar tudo. Tirar tudo opcional. O getType ele precisa porque o form usa o getType. Não, não usa. O form só usa o render. Então, de certa forma,
O único campo que seria obrigatório aqui seria o render. Então vamos lá, no nosso input submit, nós vamos precisar de ter o... Então eu vou até mudar aqui de input, esse contrato em vez de ser input interface, eu vou renomear para... Cadê refatorar? Vou renomear para element interface. Element, porque pode ser que não seja um input, pode ser um teste área, um label. Element interface. E aqui no meu input teste eu tenho aqui element interface e aqui estender de element interface. Aqui a mesma coisa. Então o nosso submit, ele não precisa ter um ID, não precisa ter um name, precisa do value, classe precisa, hold não, required não, type eu vou deixar aí por enquanto. Então eu vou passar aqui o value no construtor. Eu vou dizer que o valor dele qual value. O type é igual a submit. Require não tem. Que eu posso apagar. Value tem, class tem, placeholder não, required não, id não, name não. Placeholder, require, type, pronto. Na hora de renderizar, a gente vai renderizar o input do tipo submit. O id a gente não vai precisar. O name também não. A class sim, o value sim. Isso aqui também não. Então vamos precisar disso. Pronto, nosso botão está... Eu vou colocar aqui um valor default, caso não seja passado. Então aqui no nosso index, agora eu vou adicionar aqui o nosso input submit. E aqui no nosso form também tem outra coisa que eu esqueci. No adicionar elemento, eu vou dizer que esse elemento tem que ser do tipo element interface. Agora aqui no form interface eu tenho que modificar aqui element interface, que obrigatoriamente você vai precisar passar um tipo de elemento. E o formulário vai saber, vai garantir que esse tipo de elemento, como está implementando essa interface, vai ter o método render dentro desse elemento. Então agora eu vou criar um bt salvar, que vai ser um new input submit, colocar aqui salvar. Só isso. Aí agora aqui eu adiciono um elemento, que vai ser o bt salvar. Vamos ver se vai funcionar. Ah, eu fiz alguma coisa. Ele tá vindo como put submit. Ele não tá renderizando como um botão. Ah, aqui em vez de type eu coloquei text. Aqui no input também deve estar a mesma coisa. Aqui é type.
Pronto, agora nosso botão salvar está aqui. Eu vou criar mais um elemento que é bem parecido com text, que é o e-mail, input e-mail. A única diferença é que ele vai mudar para e-mail. Aqui também e-mail. Só isso, eu acredito que já. Vem aqui no index e vou adicionar um input e-mail igual new input e-mail. E aqui adiciono no formulário o input e-mail. Vamos ver. Input e-mail não existe porque eu não declarei o namespace dele aqui. Pronto, agora a gente tem o nosso campo e-mail também, que eu vou setar um placeholder para ele. Insira o seu e-mail. Pronto. Agora percebe que quando eu clico em salvar, ele envia os formulários porque esses campos não estão como obrigatórios. Se eu vim aqui colocar também, eu posso fazer isso, como eu estou trabalhando com interface fluente, set required. Se eu colocar true, deixa eu atualizar aqui. Se eu for enviar, ele já vai, esse campo já vai estar como required. A mesma coisa pro e-mail. Se eu posso colocar aqui no e-mail set required true. O e-mail, além do required, ele tem a validação, como é um campo de e-mail, ó, se tem um arroba, se é um e-mail válido. Agora, para testar as classes, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Bootstrap, vou colar aqui no public a pasta do Bootstrap, CSS, e vou inserir aqui, deixa eu colocar aqui rapidamente o doc type, um title aqui, formulário dinâmico, aqui o link, style sheet, ref, css, bootstrap. Acho que só isso aqui já funciona. Vamos colocar o type aqui. Colocar um H1 aqui, formulário dinâmico. Aqui eu colocar um container do Bootstrap. Abrir um body. Fechar tag PHP.
fechar minha div. Pronto. Deixa eu ver se já ficou com o container. Pronto, funcionou, já ficou no meio. Aí agora nos meus inputs eu posso setar as classes do Bootstrap. Posso vir aqui, set class, form, control, a mesma coisa para o e-mail. E no botão salvar eu posso colocar que a classe é btn para primary. Acho que é isso. Não posso fazer isso aqui, mas se eu colocar o parênteses eu posso. Pronto. Agora eu tenho o meu formulário com a classe do Bootstrap, bonitinho. O botão, tudo isso inserido dinamicamente. Eu poderia criar elemento do tipo label dessa mesma forma. Eu criei por enquanto só tenho elementos do tipo e-mail, submit, que é o botão, e text. Mas eu poderia criar um label, um teste área, seguindo essa forma, implementando essa interface, que é element interface, que ela obriga que você implemente o método render. Certo? Espero que tenha ajudado quem estava em dúvida como criar um formulário dinâmico. E qualquer dúvida que ainda tiver, você pode comentar aí no vídeo que eu respondo, certo? Então é isso aí, até a próxima.